1 Timóteo 4, verso 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por imposição de mãos. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que Timóteo não deveria entrar por um caminho que muitas pessoas acabam entrando por ele. O caminho das comparações. O caminho perigoso das comparações. Olhando nós para aquilo que recebemos da parte de Deus e olhando nós para o talento, o dom, a vocação que outro recebeu, somos às vezes tentados a fazer uma análise crítica de comparação. Somos tentados a olhar para aquela situação e pensar que alguém pode ter recebido algo maior. E quantas pessoas anulam os presentes que receberam de Deus, os dons que receberam de Deus, trancam em uma gaveta de sua alma, não utilizam os seus dons, porque entendem que eles são pouco expressivos e pouco importantes. Então eles olham para o dom de alguém que está em destaque e acham que aquele destaque é o que determina o melhor dom. Na classificação de Deus, de todos os dons que Ele deu à igreja, nós vamos encontrar dons que são classificados teologicamente de maneiras diferentes. Dons de expressão, dons de revelação, dons de serviço, dons de poder, dons ministeriais. Dentro dessas classificações teológicas, nós poderíamos trazer uma classificação, podemos dizer, mais vivencial, mais prática. Existem dons que aparecem e existem dons que trabalham nos bastidores. Se olharmos para os dons ministeriais, veremos que são dons dados a pessoas para liderar a igreja. Então são dons que aparecem, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Quando olhamos os dons de expressão, percebemos também que eles aparecem. Profetizar, falar em outras línguas, discernimento e tradução das línguas. Quando falamos em dons de poder, percebemos que eles também se manifestam. Curas, sinais e maravilhas, sinais e prodígios. Nós entendemos que os dons eles aparecem, mas outros, como os dons de serviço, como dons que trabalham nos bastidores, acabam sendo vistos como menos importantes. Mas todos são igualmente importantes. E essa tendência do nosso coração em se entristecer porque recebeu de Deus alguma coisa que parece ser menor do que o que outro recebeu, é algo que Deus diz para nós: não pense assim, não pense assim. Porque na realidade não é assim que Ele, Deus, o seu Deus, o meu Deus, pensa. Em Levítico, no capítulo 4, Deus está separando os levitas para o serviço no tabernáculo. E das tribos de Merari, Gerson e Coate, Ele dá funções diferentes para essas pessoas. Ele diz para os da tribo de Coate, Gerson e Merari o que cada um deveria fazer. Um grupo era responsável por embrulhar e guardar e zelar pelos objetos que representavam a manifestação de Deus. Era lindo isso. E depois de envolver esses objetos, e somente eles poderiam tocar neles, então esses objetos poderiam ser carregados pelos sacerdotes. Outro grupo era responsável pelas estacas e cordas,
e eram responsáveis por carregar todo esse peso de madeiras, de estrutura que mantinha a tenda do tabernáculo de pé. Isso já não parecia tão belo, mas havia um outro grupo que cuidava dos tecidos e cuidava das cordas e dos panos das vestes sacerdotais. Durante o serviço cultico no tabernáculo também era interessante, porque aquele lugar deveria se manter sempre limpo. Então agora, brincando um pouquinho com as palavras, enquanto alguém fazia o lindo ofício sacerdotal, alguém tinha que varrer, alguém tinha que recolher as coisas que deveriam ser colocadas fora do arraial. E às vezes quem está carregando a vassoura olha para aquele que carrega o cutelo para o sacrifício, as vestes brancas e belas, e as pessoas rendendo reverência olham para si, para as suas vestes e para a vassoura em suas mãos e dizem: recebi algo pequeno demais. Deus não precisa de mim. Mas na realidade, o ministério daquele que aparece só funciona na dependência daquele que não aparece. O número dos que aparecem são muito maiores do que os números daqueles que não aparecem. Os que não aparecem precisam ser muito mais do que os que aparecem para que a máquina funcione. Retire um deles, retire apenas um deles do lugar, e você verá que a coisa não funciona. Algumas coisas nós deveríamos pensar sobre os dons que Deus nos deu. Uma delas é o valor que ele tem para Deus. Quando Esaú tinha a primogenitura por herança natural, ele não valorizou isso, achando que o abstrato não tem valor, então ele negociou com o que ele achava que era mais importante, então ele trocou aquilo por algo concreto. Jacó, por outro lado, lutou pelo abstrato, mas pela bênção. Nem sempre aquilo que conseguimos ver tem mais valor do que aquilo que não conseguimos ver. Jacó percebeu isso, por isso a herança de Abraão passa por Jacó, que se chama Israel. Ele lutou com Deus pela bênção, por isso o seu nome é Israel, que significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Ele lutou para manter a bênção. No entanto, seu irmão desprezou a bênção, e quantos nós desprezamos o presente que o Senhor nos dá? Porque não era bem este o presente que eu gostaria de ter. Não consideramos que Deus está olhando nossa capacidade ou a nossa incapacidade para exercer tal função. Apenas olhamos que Deus deu a um e não deu a outro. Desprezamos então o dom que há em nós, porque desprezamos o valor que Deus deu a este dom. E isso não é bom. Melhor é olhar para os presentes de Deus com outro olhar. Se aquele que recebe a vassoura observasse que a responsabilidade dele diante de Deus em juízo é menor do que aquele que está fazendo o sacrifício, será muito mais cobrado aquele que carrega a arca da aliança do que aquele que ajuda. Também deveríamos olhar para o fato de que é uma honra fazer qualquer coisa que o Senhor espera que façamos. Estar ao lado do Senhor em meio a milhares e milhares de pessoas e Ele chamar você pelo nome e dizer: desejo que você faça isso para mim, é o mesmo que Ele dizer: eu olhando todos confiei em Ti.
você pode carregar essa arma. Você pode carregar esse ofício, não outro. De todos os dons ministeriais, espirituais, de serviço, de todos os dons, uma palavra podemos aplicar a todos: espetacular. É espetacular ser apóstolo, é espetacular ouvir a voz de Deus e ser um profeta. É espetacular ver visões de Deus, é espetacular ter sonhos de Deus. É espetacular falar novas línguas, é espetacular traduzir línguas que não conheço, é espetacular profetizar, é espetacular pregar o Evangelho, é espetacular socorrer o outro, é espetacular servir a Deus em qualquer área, é espetacular ser Josué para segurar a mão de Moisés, é espetacular ser um guerreiro, é espetacular guardar a família enquanto os guerreiros guerreiam, é espetacular ter um dom que Deus dá, é espetacular no meio de todos ser escolhido para ter um ofício, uma função. Por isso então Paulo diz a Timóteo: Timóteo, eu te advirto, filho, não menospreze o dom que Deus te deu, porque ele no mínimo é espetacular. Quando chego à igreja e vou fazer um culto e observo que um dos garotos da parte técnica faltou aquele culto, percebo que alguma coisa poderá não dar certo. Porque assim como um corpo precisamos estar ajustados, e eu não posso dizer àquele que não aparece que ele não é importante, mas são todos igualmente importantes. Então o Senhor olha para nós e diz a mesma palavra: acredite, o que Ele te deu é precioso para Ele. E toda a boa dádiva e todo dom perfeito é precioso para Ele. Falando agora de todo dom que Deus dá, preciso separar em dois grupos: os talentos e dons que o Senhor Deus dá. Há aqueles que vão exercer esse talento, mas sem temor de Deus, devem tomar cuidado com o juízo do Senhor. Ao talento e dom que Deus dá e que levam isso a sério, então recai sobre eles a bênção de Deus. O Senhor ama aos que tais coisas fazem, aos que valorizam a este nível, a essa intensidade. Deus ama você. Não despreze o que Deus te deu. Amor que se entregou na cruz e trouxe a comunhão, que haja em nós a mesma compaixão que se manifestou, nos tornando um só corpo, andando em amor, como Cristo nos ensinou. Eu preciso de você.